Hoje, dia 27 de setembro de 2024, Hajime no Ippo completa seus 35 anos de publicação. E por conta disso, por conta dessa data comemorativa tão especial para nossa obra do coração, eu decidi trazer esse vídeo para contar algumas curiosidades e alguns outros fatos aí que aconteceram durante todo o período de publicação. Principalmente mais curiosidades mesmo, algumas inclusive que vocês já perguntaram pra mim aqui nos comentários, lá na nossa enquete de perguntas e respostas, na verdade, nosso quadro de perguntas e respostas. Então eu vim tentar trazer um pouquinho de cada coisa e contar um pouco mais sobre a história, tanto do Morikawa, tanto uma história por trás aí da obra e tudo mais. Se você curtiu esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like e comentar aí as coisas que eu acabar esquecendo ou algo relevante para ajudar aí no entendimento de todo mundo da nossa comunidade. Combinado? E antes que eu esqueça, fala galera! Vocês estão bonzinhos? Eu me chamo Vinícius Silva e esse aqui é o Vira Página, nosso principal hub de Hajime no Ippo. E agora que eu me apresentei e você deixou o seu like, vamos pro vídeo logo depois da vinheta. E pra começar não vai ter jeito, vamos ter que falar dele, do homem, Jorge Morikawa, o Morikawa Sensei, o autor por trás de Hajime no Ippo. O Morikawa ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1966. Teve uma infância bem tranquila, bem de boa, tudo que se espera de um jovem japonês. Mas uma coisa que ficou marcada na infância do Jorge Morikawa é que, assim como acho que a maioria de nós hoje em dia, ele também gostava muito de assistir anime. E o seu anime favorito na época era o Haris no Kaze. E sim, se você tá vendo essa imagem, provavelmente já sacou que essa também é uma obra do Shiba Tetsuya, que anos depois viria a publicar uma das obras que a gente leva também no coração, que é Ashita no Joe. E por conta dessa infância, né, regada de animes e mangás, ele começava a consumir muito disso. Então o Morikawa, assim como a maioria dos jovens que gostam do gênero lá no Japão, tinham o sonho sim de se tornar um mangaka. E ele, com apenas 17 anos, isso mesmo, 17 anos, lá em 1983, publicou o seu primeiro mangá, o Silhouette Night. Isso mesmo, galera, o cara com 17 anos já tava brabo, já tava lançando obra, sabe, sendo publicada lá na Weekly Shonen Magazine, que é a revista que inclusive até hoje publica ele. E mesmo que a obra tenha sido cancelada lá no seu ano de lançamento, isso foi o suficiente pra galera da editora perceber o talento que o Morikawa tinha e começar ali a trabalhar com ele. Mas a gente percebe que demorou um pouquinho, né? Por que não? Demorou bastante tempo até que o Morikawa pudesse ser lançado novamente. Pois 3 anos depois, ou seja, em 1986, aos seus 20 anos, o Morikawa não lançou um, mas ele lançou 2 títulos que infelizmente também vieram a fracassar e a serem cancelados. O primeiro deles foi o Kazuya Now, que era um mangá focado em futebol. Eu tenho quase certeza que ele foi sim ofuscado por Capitão Tsubasa, né, o famoso Super Campeões aqui pra gente no Brasil. E mesmo com esse cancelamento, o Morikawa ele não desanimou, ele já tinha ali engatado uma outra história, que foi Signal Blue, que era uma história sobre Fórmula 1, que acabou ali sendo cancelada apenas com capítulos o suficiente para se fazer 2 volumes de um mangá. Depois desse cancelamento, o Morikawa ele ficou ali um tanto abalado, tirou um tempo para ele e começou a pensar no que seria uma próxima série para ele tentar. Lembra que eu falei para vocês que a galera da editora lá, do editorial da Shonen Weekly Magazine gostava muito do Morikawa? Então o pessoal, eles meio que acreditavam no potencial que ele tinha, porque eles acreditavam que ele teria boas histórias para contar. Mas enquanto o Morikawa não se decidia para qual tema, para qual viés, se ele ia continuar ou não em esportes, muita coisa foi acontecendo ali na vida dele. Por exemplo, ele se casou, ele acabou tendo um filho, e com essa responsabilidade ali nas suas costas, né, e ele não tendo nenhuma obra publicada, o dinheiro meio que tava ficando curto, ele decidiu que ele só ia tentar mais uma vez. Ele tentar mais uma vez, se ele fosse cancelado de novo, acabou pra ele, não ia dar. Vamos lá, dessa vez vai ser a última. Ele inclusive falou com o seu editor sobre isso. E é uma pena, galera, que eu não encontrei o nome desse cara, porque a gente deve
toda essa obra para esse editor do Murikawa, que foi uma peça assim chave, fundamental para Hajime no Ippo acontecer. Pois enquanto o Murikawa não se decidia no que ele iria fazer ou não, o editor dele chegou e falou assim: cara, por que você não pega e fala sobre uma coisa, um assunto que você gosta bastante, que é o boxe? Porque o editor dele conhecia o Murikawa e sabia que ele gostava bastante desde a época do colegial e tudo mais. Ele falou: cara, você gosta bastante, você tem bastante base para isso, por que você não faz uma história, né, sobre boxe? Mas o Murikawa, ele ficou bem apreensivo, porque a única obra bem popular, né, que tem um expoente muito bom que tinha sobre boxe até então, era Ashita no Joe. E pra quem leu sabe que é uma obra bem mais pesada, ela tem às vezes até um apelo meio cômico, mas ela possui um final trágico, né? Tem um drama ali bastante carregado. E o Murikawa então decidiu que se fosse para ele fazer alguma coisa relacionada ao boxe, seria algo completamente diferente do que eles já tinham anteriormente, né? Então ele pensou inicialmente em fazer uma obra que seria focada mais no boxe amador, né, naquele período de ginásio da escola, né, os colegas ali, final da formação acadêmica, onde nas escolas no Japão, né, eles têm aquele costume de ter os clubes, né, clube de esporte e tal, então muitas têm os clubes de boxe. O Murikawa achou que seria uma boa ideia começar por aí. Ele inclusive tem vários esboços, né, sobre esse projeto, você consegue encontrar facilmente aí na internet, onde a gente já vê os personagens como o Takamura, o Aoki, o Kimura, tem inclusive o Miyata ali, o próprio Ippo, a gente vê um esboço ali do que seria a Kumi e até mesmo o Sendo, galera. Mas conforme eles foram ali conversando, né, o Murikawa juntamente com o seu editor, eles foram então lapidando essa ideia, chegaram num consenso, aprovou na edição e no dia 27 de setembro de 1989 foi lançado Hajime no Ippo. E galera, Hajime no Ippo sim, foi um sucesso de lançamento, ele figurava ali entre as obras mais lidas da própria revista, né, que ele foi lançado, e ele teve uma recepção tão boa que 2 anos depois, ou seja, em 1991, ele ganhou o Kodansha Manga Awards como o melhor mangá shonen do ano, cara. Ou seja, ele já teve essa proporção bem grande, nessa visibilidade muito boa. Inclusive ele ganhou esse prêmio de novo, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente, beleza? Mas o Hajime no Ippo tava com uma visibilidade muito boa, tava crescendo pra caramba, sabe, a galera curtindo, consumindo bastante, sempre tava ali nos top mais vendidos, nos melhores mangás da revista. Então Hajime no Ippo começou assim muito bem, ele tinha uma fanbase ali que era bem sólida e ela foi crescendo ali aos poucos conforme os anos foram passando. E aí a gente se pergunta, tá, se Hajime no Ippo era tão popular assim na época, por que ele não ganhou um anime, né, quando ele foi lançado? E aí, galera, existem diversas teorias sobre isso, né? Sobre o porquê que Hajime no Ippo não teve um anime lá nos anos 90. E algumas delas dizem que, por exemplo, o Murikawa não aceitava o dinheiro que eles ofereciam, que era muito pouco. Os estúdios não tinham interesse em animar Hajime no Ippo porque existiam pouquíssimos estúdios na época. E a que eu acredito que é a mais relevante mesmo é meio que um mix de tudo isso, sabe? Existiam pouquíssimos estúdios na época, quando eu digo pouquíssimos estúdios competentes, sabe? Aí tem a questão mesmo de que produzir um anime não é muito barato, é caro pra caramba. E a galera meio que não gostava, sabe, de arriscar suas fichas em obras, por exemplo, como Hajime no Ippo, porque é uma obra que, apesar de ser muito legal, bem interessante como a gente sabe que é uma obra que basicamente fala sobre pessoas lutando, sabe, dentro de um ringue. E como a gente tem ainda esse tipo de discussão hoje, imagina nos anos 90, sabe? De você colocar um anime como esse na TV e as crianças acabarem ficando mais violentas e querer resolver tudo na porrada e tal. Hoje a gente sabe que Hajime no Ippo não fala nada sobre isso, inclusive eles prezam muito a questão do controle psicológico principalmente, mas na época era um negócio que ficava meio assim nebuloso. Até que, lá nos anos 90, surgiu um anime, galera, que mudou completamente a visão de negócio pro resto do mundo inteiro. Sim, pessoal, tô falando de Dragon Ball Z, do nosso queridíssimo Akira Toriyama. Dragon Ball Z, galera, ele mudou o game completamente, porque ele é um anime basicamente de luta, né? Não tem muita história, a galera saindo na porrada mesmo.
ele fez muito sucesso e conseguiu monetizar o seu sucesso de uma forma assim estrondosa, porque lançou camiseta, lançou pôster, era bolsa, caderno, os caras, que dava pra colocar Dragon Ball e vender, os caras fizeram isso. E aí os estúdios, né, no caso do Dragon Ball, a Toei, monetizou tão bem esse negócio que falou, cara, eu preciso encontrar um novo Dragon Ball, porque dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Então mais estúdios começaram a fazer essa mesma coisa, né, tentando encontrar o seu Dragon Ball Z. Muitos conseguiram, né? Que a gente vê aí vários estúdios até hoje, né, crescendo e ganhando fama por conta apenas de um anime bem sucedido. Então o nicho, aliás, de animes começou a ficar muito grande. Então as empresas, né, a indústria mesmo de animação começou a precisar de novos roteiros bons. E enquanto as produtoras estavam ali caçando novos roteiros, novos mangás para começar a produzir, em 1999 aconteceu o primeiro marco importante na história de Hajime no Ippo, quando a obra completou 10 anos de existência. Nesse momento, galera, Hajime no Ippo tomou aquela visibilidade, né? Porque, caraca, uma obra com 10 anos de publicação, tal, nossa, que incrível! Então, com essa visibilidade, o Murikawa dando entrevista para jornal, para revista, as produtoras, opa, peraí, se uma obra tem 10 anos, como é que ela ainda não foi publicada? Como é que não tem um anime disso? Vamos falar com ele. E no mesmo ano, né, no final de 1999, o Murikawa aceitou o acordo e no ano seguinte, lá no ano 2000, foi lançada a primeira temporada de Hajime no Ippo. Essa mesma galera que hoje tem disponível completinha lá na Netflix. E aí já viu, né, galera? Sucesso absoluto. Quem não conhecia as histórias do Takamura, do Ippo, da galera da Academia Kamugawa, começou a se interessar, começou a assistir, a consumir, e aí essa obra foi ali novamente para um outro patamar de popularidade. E aí se vocês me perguntarem por que demorou tanto entre a primeira e a segunda temporada do anime, o que eu posso te dizer é que foi uma crise lá na Madhouse. Mas o que a gente tem que ter em consideração é que a segunda temporada, ela também vem num marco muito importante de Hajime no Ippo, pois ela foi lançada em 2009, no mesmo ano em que a obra completou o seu 20º aniversário. E a temporada foi lançada ali no meio do ano, logo quando ela acabou ali 2 meses depois, Hajime no Ippo fez 20 anos de publicação, o que só fez o hype aumentar mais ainda, né? E aí veio a contratação de um novo estúdio, né, que foi o MAPPA, que fez a terceira temporada. E aí teve ali mais uma demora para sair, mas deu tudo certo, cara. A galera gostou. Assistiram a terceira temporada, que foi lançada em 2013. O hype de Hajime no Ippo tava aqui em cima e tudo mais. Mas eis que não tem renovação. Não tem mais renovação para a quarta temporada. O Murikawa desistiu de fazer a animação, não ficou muito bem, muito claro o porquê dessa desistência. Existiam algumas especulações que era sobre os temas das próximas temporadas não terem ido tão bem no mangá, e né, que é aquele mesmo período ali onde o Itagaki, né, ele tem aquela ascensão, e aí os leitores não gostaram muito, então ele meio que decidiu dar uma parada, esfriar ali com a questão da animação. Teve muita divergência, né, com os estúdios, se ele ia continuar com o MAPPA, se ia voltar pra Madhouse. Então meio que, deixa quieto, vamos continuar só com o mangá mesmo, que tá bom demais. E uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar no 20º aniversário é que o Murikawa já tinha a JB Sport Club, eu acho, né? Que é a academia de boxe do Murikawa, né? Ele tinha esse negócio e durante o 20º aniversário de Hajime no Ippo aconteceu uma mega de uma promoção, sabe? Os caras promoveram demais a academia e tudo mais para atrair novos talentos. E esse foi um evento bem legal, pra falar a verdade. Ou seja, pro Murikawa, que já tinha um mangá de sucesso na mão, tava com uma academia que tava indo bem, né? E ganhando com royalty de boneco, de venda de volume, cara, então pra ele falou assim, cara, anime pra mim, por enquanto não, tô tranquilo, esse negócio aí demanda muita atenção, tal, e eu não tô afim de fazer isso agora. Até que a gente vem no que eu costumo chamar de surto de Hajime no Ippo no Japão, galera. Porque em 2019, quando a obra completou seus 30 anos de existência, tudo bem, né? Vamos concordar que, mano, não é sempre que a gente vê um mangá de 30 anos de publicação. Isso é óbvio, é muito
É muito surreal isso. Cara, se os caras fizeram o que eu vou comentar com vocês com Hajime no Ippo, imagine que eles vão fazer aí com One Piece daqui 3 anos. Espera que a gente vai ver um negócio que vai ser um surto mundial. Mas voltando pra Hajime no Ippo, cara, aconteceu muita, mas muita coisa legal no 30º aniversário de Hajime no Ippo. Primeiro, foi lançada uma edição especial de Hajime no Ippo, né, com um artbook onde tem diversas imagens coloridas, tanto de capa, tanto de desenhos que o Murikawa fez que nunca foram publicados. Aí lá tem um compilado com o primeiro capítulo, os melhores capítulos, as lutas com seus principais adversários, tem as lutas do Takamura, lá nesse livro mesmo, né, que ele é grandão assim. Eles colocaram também os estilos de luta, explicam mais sobre as classes de peso. Cara, é um compiladão de Hajime no Ippo assim, da hora, que inclusive eu vou comprar um dia, quando comprar eu vou mostrar pra vocês, galera, porque é muito bonito, é muito legal. Além disso, eles lançaram um packzão assim, muito legal, que vinha também com todos os cartazes das lutas de Hajime no Ippo. Fora que, além dessas duas coisas que são tipo assim, bem pra fã mesmo, eles lançaram um especial de teatro, né, que era uma peça sobre Hajime no Ippo, que ficou em cartaz, se eu não me engano, durante 6 meses. Galera, teve um torneio que foi feito para comemorar os 30 anos de Hajime no Ippo, um torneio de boxe. Cara, onde a galera, eles colocaram ali os mesmos lutadores da faixa de peso do Ippo, né, só os nacionais. E eles fizeram um grande torneio, né, que infelizmente ali a final foi já na época que tava em pandemia, então tipo, não teve muita plateia, mas aconteceu, foi um surto assim coletivo. No ano de 2019, além de tudo isso que eu falei, teve exposição do Murikawa. Ele deu entrevista em tudo quanto é jornal, tudo quanto é emissora, porque, como eu disse, não é sempre que a gente encontra uma obra que completa seus 30 anos de existência. Fora as homenagens, né, que a gente vê lá que os mangakas fazem, desenhando suas próprias versões de Hajime no Ippo e tal. Isso aconteceu também lá em 2012, né, quando a obra atingiu seu 10º capítulo e tal. E a gente vê novamente sendo essa homenagem. Mano, o negócio é muito legal, cara. A comunidade lá de mangaka, eles são bem assim parceiros, é bem legal ver isso. E vocês lembram que eu falei que o Murikawa tinha ganhado um prêmio da Kodansha lá em 1991? Então, em 2019, quando a obra completou os seus 30 anos, o Murikawa ganhou novamente um prêmio da Kodansha, mas nesse caso de autor do ano, cara. Ele ganhou tipo um prêmio honorário que é dado às pessoas que fazem história no mundo do mangá. Então ele ganhou, né, esse prêmio por ter completado os 30 anos de Hajime no Ippo. E de lá pra cá, onde aconteceu esse maior assim acontecimento dentro de Hajime no Ippo, as coisas só foram melhorando e a popularidade da obra foi crescendo cada vez mais. Um marco muito importante que ajudou, né, nesse meio tempo Hajime no Ippo a ganhar mais fãs foi a digitalização da obra. A Kodansha ela já tinha, né, boa parte das suas obras lá no Manga Pocket. Então lá em 2021 Hajime no Ippo entrou pro catálogo do Manga Pocket e qualquer um pode ler ao redor do mundo Hajime no Ippo em japonês, beleza? Porque infelizmente a tradução simultânea ainda não existe e eu sei que os caras estão perdendo muito tempo com isso. Sendo que em 2023, também conhecido como ano passado, Hajime no Ippo entrou no catálogo da Netflix, o que também fez um boom, sabe? Um reboliço ali no fandom. Muitas pessoas começaram a gostar da obra, começaram a conhecer a obra, né? E em julho de 2023, a obra alcançou um marco histórico de 100 milhões de cópias vendidas, se tornando a 17ª obra de mangá a atingir esse marco. E isso também trouxe novos fãs ao redor do mundo inteiro para conhecer Hajime no Ippo. E nesse ano, no 35º aniversário de Hajime no Ippo, né, a gente já tem aí confirmado que no mês que vem, agora em outubro, a gente já vai ter novas temporadas de Hajime no Ippo. Inclusive já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no card, beleza? A gente pode esperar sim que tenham
novos anúncios ou alguma novidade que vem por aí e tal, porque se não vier agora, galera, só vai vir quando a obra completar 40 anos, daqui 5 anos, então eu espero mesmo que até o fim do ano aconteça aí algum anúncio importante dentro de Hajime no Ippo. E vocês, o que vocês esperam desse aniversário de 35 anos? Deixa aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Pois eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo, abraço!